Antes de enviar um item, você verifica a lista de entidades e indivíduos bloqueados ou proibidos pelos Estados Unidos? Você e a empresa que você trabalha podem estar correndo riscos e nem sabem. Meu nome é Fábia, eu sou especialista em controle de exportação dos Estados Unidos e o vídeo de hoje é sobre embargos e sanções. E o que são esses embargos e sanções dos Estados Unidos? São restrições econômicas e comerciais que os Estados Unidos impõem a países, entidades e indivíduos ao redor do mundo. E ele faz isso por meio da OFAC, que é o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros e que está subordinado ao Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. E por que a OFAC foi criada? Assim como a ITAR e a IAR, ela foi criada por motivos de segurança nacional, interesse econômico e política externa dos Estados Unidos. Ou seja, é mais um mecanismo para os Estados Unidos controlarem os seus bens e tecnologia. E aí você deve estar se perguntando, então qual que é a diferença entre eles? Já não tem a ITAR e a IAR? Para que essa OFAC? Sempre que você pensar em ITAR e IAR, lembra que os Estados Unidos querem controlar o envio de bens. Já no caso da OFAC, eles querem controlar as transações. Uma dica que eu costumo dar para os meus alunos é, sempre que pensar na OFAC, lembre-se que ela vai controlar todas as transações que envolverem dólares e também pessoas dos Estados Unidos, ou seja, os cidadãos, os que têm green card ou que têm algum asilo, aqueles que estão legalmente nos Estados Unidos. Um detalhe, apesar de eu ter comentado aqui da pessoa estar legalmente nos Estados Unidos, o conceito que importa aqui é pessoa dos Estados Unidos, ou seja, se ela for uma pessoa dos Estados Unidos, ainda que ela esteja fora dos Estados Unidos, a OFAC se aplica a ela. E quais são as diferenças entre embargos e sanções? Quando a gente fala em embargos, nós estamos falando sobre países, sobre uma área geográfica. Quando eu falo em sanções, eu estou falando de entidades e indivíduos. Por exemplo, vamos imaginar aqui a Rússia. A Rússia é um país embargado pelos Estados Unidos e ela é presidida hoje pelo Vladimir Putin. E ele é uma pessoa sancionada pelos Estados Unidos, assim como a sua filha e sua esposa ou qualquer empresa que ele tenha mais de 50% de participação na propriedade dela. Importante ficar atento a isso. Uma outra maneira também para você compreender melhor qual que é o papel da OFAC, os Estados Unidos querem controlar países, entidades e indivíduos que estejam envolvidos com tráfico de drogas, terrorismo, fabricação de armas de destruição em massa, por exemplo. E aí que os embargos e sanções são eficientes, porque o objetivo deles é asfixiar essas entidades para que eles não tenham poder econômico. Trazendo para a prática, alguns dos mecanismos que o OFAC utiliza para fazer essa asfixia é por meio do bloqueio de bens e valores e a inserção do nome dessas entidades e indivíduos na lista de bloqueios ou pessoas negadas, pessoas proibidas, por exemplo. Uma das listas mais utilizadas pela OFAC é a SDL, ou seja, a lista de nacionais estrangeiros especialmente designados. Na prática, se o item que você quer enviar é para um país, entidade ou indivíduo que estejam nessa lista, pensa e calcula o risco, porque tem que ser muito cauteloso para evitar uma violação. E por que você e uma empresa que atua aqui no Brasil precisam se preocupar com isso? Porque assim como as regulamentações ITAR e IAR, a OFAC também tem aplicação extraterritorial, ou seja, se aplica ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. E, de novo, para quem já acompanha aqui o canal sabe que as penalidades são severas para quem viola essas regulamentações. E quando eu falo de penalidades ou menciono aqui multas milionárias, o meu objetivo não é que você fique com medo e pare de fazer o que você está fazendo, mas que você tome consciência de quais são os processos e procedimentos, você seja diligente para evitar violações. E por que eu falo isso? Porque os Estados Unidos têm um sistema robusto de fiscalização. E para você ver que eu não estou nem mentindo ou exagerando, eu estou gravando esse vídeo em janeiro e você pode ir no site da OFAC que você vai verificar que nos dias 16 e 17 de janeiro agora de 2025, ela já multou 2 empresas em mais de $1 milhão cada uma por infração às regulamentações da OFAC. E ainda sobre essas listas de pessoas bloqueadas ou proibidas pelos Estados Unidos, aqui vai uma dica prática. Não é uma lista simples, por exemplo, com o nome dos países e uma regra geral para todos eles. Não. Para cada item que você vai enviar, você precisa checar para qual país você quer enviar. Existe uma lista para cada país e as suas respectivas regras e requisitos. Então não dá aquela de, já iria esse item para aquele país e é tranquilo, eu acho que é isso. Quem acompanha o canal já sabe. Quando o assunto é controle de exportação dos Estados Unidos, não tem espaço para achismo. E aqui vai uma dica de ouro. O momento de você olhar essas listas é logo no início.
no início da negociação, antes mesmo de você fechar no acordo até mesmo verbal. Por quê? Porque até mesmo a promessa é considerada pelos Estados Unidos como uma violação. E aqui você deve estar pensando, Fábio, mas qual foi o modelo ideal de um programa de conformidade de controle de exportação? Não estou o modelo ideal, o que tem é um modelo adequado ao tamanho da empresa, ao setor, à quantidade de funcionários. O mais importante, mesmo que ele seja básico, é que você tenha esse programa para você evitar violações. Por hoje é isso. Se você quer continuar a aprender sobre os controles de exportação dos Estados Unidos, sem juridiquês ou embromation, já se inscreve no canal, aproveita para maratonar e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!